Takeoff. Oferecimento Pague Menos Viagem. O Takeoff aterriza em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade histórica, bela, muito charmosa e com uma importância principalmente para a aviação brasileira muito destacável, porque é aqui, justamente no Morro Encantado, que Santos Dumont construiu sua casa de verão, que é justamente a Casa Encantada que nós vamos conhecer a partir de agora. Marisa Guadalupe, ela que é gestora aqui da Casa de Santos Dumont, a Casa Encantada, também do Centro Cultural, que a gente vai ver nessa reportagem, na edição do Takeoff. É uma casa construída no Morro do Encanto, né? Uma casa no alto, próxima aos pássaros. Bem íngreme, né? Bem íngreme, né? É bem o perfil de Santos Dumont, né? De gostar, sobretudo... um grau de dificuldade. Com certeza, o desafio, vencer o desafio. Bom, a gente está vendo um pouquinho do que está ao entorno aqui da casa, né? Região íngreme, a gente teve que subir um pouquinho, muito próximo do que hoje é a Universidade Católica, né? Mas que foi um hotel, é isso? É, exatamente. Aqui era um hotel, inicialmente Santos Dumont se hospedava nesse hotel. Ele, um homem solteiro, né? Vinha para cá e passava as temporadas sozinho, e ele achava que isso era desnecessário, manter uma estrutura de cozinha para um homem só. Então ele tinha esse procedimento, a casa não tinha cozinhas, ele as principais refeições ele as encomendava, né? Então a gente costuma dizer que Santos Dumont já era um precursor do delivery, né? Que é um conceito moderno do nosso século. Das tantas coisas que ele imprimiu, né, que tanto contribuíram para o nosso dia a dia. Sim, com certeza. E as refeições mais simples, ele tinha uma caseira, né, uma governanta, que o atendia nas refeições menores, ou então mesmo ele preparava o seu café, ele gostava disso. Olha só, que bacana. Bom, subir pela escada, e a escada ela já é uma escada diferente. E talvez um dos pontos de bastante discussão na casa são justamente as escadas que ele construiu e que ele projetou. Um pouquinho pra gente. Ela é assim por algum motivo específico ou por vários, talvez? Tem muitos detalhes, né, que na verdade eles não estão registrados. Então são determinados detalhes que a gente precisa, na verdade, interpretá-los, né? Então, dentro do imaginário, né, dos visitantes, das pessoas, costuma-se sempre dizer: a Casa de Santos Dumont em Petrópolis se começa com o pé direito por superstição, né? E nós temos as versões aqui, né, as interpretações. Uma delas, né, é inegável, Santos Dumont realmente tinha uma personalidade supersticiosa, ele tinha vários comportamentos que demonstravam isso, né? Mas que se nós pensarmos pelo lado da própria coordenação motora, né, que nos exige, essa casa era impossível ter um corrimão que não fosse do lado direito. Até porque do lado de cá é a parede, então teria que Exatamente, ser né? O guarda-corpo da subida é do lado direito, né? E essa escada, ela foi uma consequência da escada interna da casa, né? E a escada interna, ela é diferente, é nesse formato, que podemos dizer que ou em raquete, recortada em forma de raquete, ou mesmo, ou hélice, né? Então aí a interpretação, como eu disse, né, ela fica aberta para que as pessoas interpretem da forma como queiram, né? E a interna depois nós vamos ver, não é isso? Vamos ver, sim. Antes da gente entrar, eu queria te perguntar,
Como é que foi isso? São 20 anos já de trabalho para esse espaço que a gente vê hoje. A casa foi totalmente preservada, ela foi construída por ele, na verdade foi projetada por ele, mas ele foi auxiliado, né? Sim, sim. O projeto da casa, né, a casa é de 1918, né? Então, bem no início do século XX. E o que chama atenção, né, é que Petrópolis, nessa época, né, nós somos, vamos dizer assim, fartos de casas grandes, de palácios, né? Então, uma cidade que acolhia, né? Nesse período da República Velha, ela mantinha a tradição da cidade imperial, que acolheu a família imperial, Dom Pedro II, fundada por Dom Pedro II, mas que essa tradição ela nunca se perdeu. Então, o interesse até de Santos Dumont e de grandes outras personalidades e pessoas importantes da época continuaram vindo a Petrópolis nos períodos principalmente de verão. 1918 era uma época que Santos Dumont, Primeira Guerra Mundial, né, começava talvez uma nova utilização dos aeroplanos. E Santos Dumont estava passando por muitos conflitos já, né? De questionamentos pessoais. Já se faziam 8 anos, já se completava 8 anos que ele havia se afastado em 1910, já por ordem médica, ele já havia se afastado das suas experiências, né? E aí Santos Dumont construiu a Encantada e a Encantada, ela tem nome, né? Uma casa batizada, mesmo, né? Tanto de natureza que tem por aqui. Bem no alto, ou com seja, certeza. tem muito a ver com ele. Né? Muito a ver. Então, nessa casa ele busca se reencantar e ele escreve o seu livro, O Que Eu Vi, O Que Nós Veremos, e que é fruto de uma grande reflexão, com certeza. Né? A questão das próprias discussões em cima da primazia do voo mais pesado que o ar. Né? Ele não nega os seus contemporâneos de experiências em Paris, mas ao mesmo tempo traz para si e solicita esse reconhecimento. Ele se coloca à disposição para contribuir com a implantação do Campo dos Afonsos, né? Se coloca bem nessa perspectiva de contribuição, de colocar a experiência dele, o conhecimento dele à disposição do Brasil, né, no sentido desse desenvolvimento da história da aeronáutica. Com certeza, um momento muito importante para o Brasil. Um momento de muita natureza, a gente vê por aqui, né? A gente vê uma preocupação com isso. Muito verde, passarinhos cantando no meio da cidade, isso é muito interessante. É um dia normal de visitação nessa gravação, né? As pessoas estão visitando, estão conhecendo, muita gente. Tem o quê? Um movimento diário de mais de 1000 pessoas. Durante a alta temporada, né, realmente um fluxo muito intenso. Né? Nós temos uma média anual de 9.000 pessoas mês. Mas na alta temporada, como foi em julho agora, tão recentemente, nós tivemos dias de termos mais de 1.200 visitantes aqui. Então, realmente, quando se fala em Santos Dumont, o referencial é Petrópolis, é a Encantada. Entrando na casa, a gente se depara com a planta dela, né, Marisa? Ou seja, entender como é o projeto original? Sim, é o projeto original. Olha só. O projeto original da casa, né, a gente vê que tem a assinatura dele, aliás, bem curioso, né? Santos igual a Dumont, e isso tem uma explicação. Tem uma explicação. Né? A mãe de Santos Dumont, Dona Francisca, era de origem portuguesa e Dumont era do seu pai, que era de origem francesa. Só que quando Santos Dumont foi para a França, todos achavam que ele era francês, porque ele foi muito jovem, né? Então, ele, para mostrar que a importância dele, tanto materna quanto paterna, tinha igual valor, ele aí passou a assinar Santos igual a Dumont.
Então, a origem materna e a paterna tinha igual valor para ele. E tem franceses que adoram dizer que ele é francês. Sim, Monsieur Santos. O que é isso aqui, Marisa? Bem, isso aqui, né, a gente pode observar aqui na casa, né, que todos os móveis, praticamente todos os móveis, são fixos. Isso mostra a inovação, uma concepção totalmente diferente. Inclusive isso aqui, né, dentro dos moldes arquitetônicos, isso é um loft, né? É um espaço que não tem divisórias e ele é aproveitado dessa forma com diversos espaços. Isso aqui é um espaço que era o espaço social da casa, né? Móveis fixos? Móveis fixos. Vime, Santos Dumont gostava muito de bambu, apreciava os materiais descartáveis, né? Então, as nacelles dos balões eram desse mesmo material. Essa casa toda, ela era... Mais leve também. Exatamente, era toda num bambuzal. A casa, essa encantada, fica no meio de um bambuzal. A gente vê até, inclusive, ao redor Tem da as casa. toceiras, né? Então, essa mesa aqui, que você se reportou, como os outros móveis, aqui era para que facilitasse o serviço, né? Porque Santos Dumont encomendava as suas refeições, né? Aqui, como a gente havia falado, e fazia aqui. Então, isso aqui era recortado para que o garçom pudesse servi-lo à francesa. E dessa forma ficava prático, né? E fácil, né? Fácil também. Madeira e fácil. brasileira, né, Marisa? Sim, a madeira é toda original, todos esses móveis são originais. E ele mandou vir de Cabangu, que foi a casa onde ele nasceu, em Minas Gerais, em Santos Dumont hoje, né? Santos Dumont. O que é isso aqui? Uma luminária? Isso é a luminária original da casa, né? Ela foi um presente da Princesa Isabel a Santos Dumont. Então, a gente observa que ela tem um formato de balão, né? E grande dessa forma, porque tinha que ser suficiente para iluminar os dois andares, Dois né? andares, ela ficava ali. Ficava ali, né? Hoje ela é restaurada, por isso que não se encontra pendurada. Mas a amizade que se desenvolveu entre Santos Dumont e a Princesa Isabel, que estava no exílio na época, né, foi muito forte. E a Princesa Isabel, inclusive, em função dos vários acidentes que Santos Dumont sofreu, né, nas suas experiências aeronáuticas, que não foram poucas, né, ela lhe deu uma pulseira de São Bento para que o protegesse sempre dos acidentes. Então, realmente, eles tinham uma amizade e, com certeza, e provavelmente falavam muito de Petrópolis, né? Bom, essa janela dá acesso aqui. Ela dá acesso à parte externa da casa. Como isso aqui é um espaço que nós temos aqui coleções originais, né, de livros de Santos Dumont, nós temos aqui a Anatole France, nós temos o Victor Hugo, né, o Victor Hugo. Então, é preciso proteger esse acervo da luminosidade, por isso que essa janela fica sempre fechada. São livros dele, livros que ele lia na época. Sim, com certeza, são livros que ele se dedicava, tanto a Anatole France quanto o Victor Hugo, são todas coleções em francês, porque Santos Dumont dominava vários idiomas, sim, todo original. É famosa, né, a história desse chapéu, né? Numa tentativa de abafar um incêndio em cima dos seus inventos, as abas amoleceram, ele, quando colocou, puxou, ficou assim e aí ficou famoso, né? Virou um estilo, com certeza. Aqui nós temos uma curiosidade, aproveitar para mostrar o projeto do relógio de pulso, né? Que algumas pessoas não sabem que é uma invenção dele também. Não chega a ser uma invenção, na verdade ele popularizou, né? Porque o autor do projeto foi Cartier, né? Então, se mistura um pouco esses conceitos, né? Na verdade... dele com o
evento no Cartier com adaptação às Exatamente. Na verdade, como ele era uma pessoa de muita visibilidade na França, né, e aí se explica até o jeito dele se vestir, né, o terno risca de giz, o sapato de solado alto, o relógio de pulso. Então, ele realmente ditava moda em Paris. Está chegando a hora de uma das maiores feiras internacionais de gado leiteiro da América do Sul. A FeiLeite 2012, Sexta-feira Internacional da Cadeia Produtiva do Leite, será realizada no Centro de Convenções Imigrantes em São Paulo, de 19 a 23 de novembro. São julgamentos, concursos leiteiros, leilões e participação das principais raças leiteiras de todo o país. É para você que quer investir na genética do rebanho e na qualidade do leite e dos derivados produzidos na fazenda. E agora vem a melhor notícia. A Pague Menos Viagem montou pacotes especiais com hospedagem bem perto do local da feira. Veja só, saindo de São Luís Maranhão, a partir de 3 vezes de R$ 526. Saindo de Uberlândia, a partir de 3 vezes de R$ 484. Saindo de Goiânia, a partir de 3 vezes de R$ 459. Saindo de Porto Alegre, a partir de 3 vezes de R$ 491. Pacotes de hospedagem, apartamento single, a partir de R$ 220. Apartamento duplo a partir de R$ 252. Aproveite! Os preços e condições da Pague Menos Viagem estão excepcionais. A nossa equipe de agentes está esperando a sua ligação. Ligue sem compromisso, 67 4009 2200. Conhecia Santos Dumont desse jeito, sabia que ele tinha feito tanta coisa, não só o 14 bis, e considerado para a aviação, mas tanta coisa. Não, eu fiquei até, assim, muito surpreso e impressionado com a própria casa aqui, né? Que a gente vê 14 bis, relógio, tudo e tal, mas quando eu cheguei aqui e me deparei com a casa, por fora a gente acha uma coisa, poxa, é a casa de Santos Dumont, uma coisinha, quando entra, vê toda logística, toda, né, a engenharia que ele usou. É interessantíssimo a engenharia que ele usou naquela época. Quantos anos atrás, né? Um homem à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Imagina o que ele faria agora, né, se ele nascesse agora. Então eu achei interessante e realmente o conhecimento não ocupa espaço, né? Para a época em que ela foi construída, realmente fugia completamente, né, a arquitetura, né? Realmente planejada em detalhes assim, minuciosos, realmente com uma praticidade, me parece. Achei interessante também o fato de não haver uma cozinha local. As refeições eram fornecidas, então ele não era muito chegado à questão de gourmet, né? Que atualmente os homens, né, primam também por isso, mas eu acho que à época ele não chegava tanto, né? Mas o que me chamou também a atenção nessas informações que são apresentadas nos painéis, eu desconhecia um dos motivos da depressão dele ao final de vida, né? Um quadro neurológico degenerativo e que contribuiu também, né, para o episódio final, né, o suicídio, que eu atribuía mais à questão mesmo do sentimento, né, de
até de culpa, talvez, né, pelo invento que teve uma conotação que não era a idealizada por ele. Esse espaço de conhecimento, ele agrega, né, as pessoas que chegam aqui. Nós nos deparávamos com algumas questões que muitas vezes dentro da Encantada não era possível isso ser respondido. Então, esse próprio filme, né, de 12 minutos, que conta a história de Santos Dumont, com imagens, com uma interpretação, né, e trazendo também a história dos primórdios, né, da própria aviação, ele contribui para isso. E a nossa exposição fixa, essas perguntas, né, elas são respondidas. Por exemplo, quem foi o primeiro, Santos Dumont ou os irmãos Wright? Sobretudo para o nosso turista estrangeiro, né, o americano sobretudo, é uma pergunta e uma resposta, por que não dizer, extremamente importante, porque aqui ele tem a oportunidade de saber detalhes sobre essas diferenças. Por que Santos Dumont nunca se casou? É outra pergunta muito feita. Como ele morreu, de que forma ele morreu, né? O que aconteceu? Então, isso nós temos aqui para responder. De onde vinha o dinheiro de Santos Dumont? Ele nunca trabalhou, nunca teve um trabalho fixo. Então, como ele conseguia sobreviver em Paris, na Champs-Élysées, desenvolver os seus projetos? Como isso acontecia? Então, todas essas são questões, né? Santos Dumont, como é que era essa postura toda dele diante da vida? Então, são perguntas e respostas que nós aqui, nesse Centro Cultural 14 Bis, nós oferecemos a todos os nossos visitantes. Take Off. Oferecimento Pague Menos Viagem.